Nós vamos ler dos versículos 22 até ao 30, mesmo sentados, mas com toda a atenção e reverência. Vamos ler as palavras que estão aqui registadas. Tem palavras do nosso Senhor Jesus aqui registadas. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Parte final do versículo 35. O Senhor Jesus disse: não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós estamos aqui para bendizer o nome do nosso Senhor. Nós viemos aqui a este lugar para falar de Jesus, para o bendizer, para o louvar, para o elogiar, para cantar sobre Ele, para Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. E que seja assim em todos os que estão aqui. O texto começa por dizer que Jesus passava ensinando. Passava ensinando. Os irmãos sabem, eu já citei este versículo várias vezes. Está em Marcos 6:34. Quando Jesus viu uma multidão, ele percebeu que eram ovelhas sem pastor e porque se compadeceu delas, e esse verbo é muito forte, é algo que mexe com as entranhas, é uma descrição de mexer com as emoções de Jesus. A compaixão, e o verbo grego diz que é mesmo mexer nas entranhas, porque é como os hebreus, os judeus pensavam que o centro das emoções, e nós sabemos, quando ficamos muito emocionados, mexe com o nosso estômago, mexe com as nossas entranhas. Foi isso que Jesus experimentou, compaixão. Ele emocionou-se, sentiu compaixão dessa multidão e viu que eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar muitas coisas a essas pessoas. Ser ensinado por Jesus, pelos seus discípulos, pelos seus servos, é ser amado por Ele. É uma afirmação que nós podemos fazer à luz das Escrituras e do ministério de Jesus. Sermos ensinados por Jesus, pelos apóstolos, os seus discípulos, sermos ensinados pelos servos de Jesus, é a experiência de sermos amados por Ele. É porque Ele tem compaixão de nós que nos ensina. É porque Ele se importa por nos ver sem pastor, nos ver sem ensino, nos ver perdidos. E Ele ensina-nos. Ele ensina-nos pelas palavras que foram registadas, como estas. Ele ensina-nos por meio do seu Espírito, que fez com que os apóstolos lembrassem do ensino dele.
E os apóstolos escreveram o que aprenderam de Jesus, está registado nas cartas, na revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Mas o Senhor Jesus também nos ensina por meio de homens que Ele chama, que Ele capacita, que Ele prepara para que leiam as Escrituras, entendam a mensagem do Pai Celestial, a mensagem de Deus, a mensagem do Reino e a transmitam com fidelidade. É assim que nós somos amados por Jesus. Esta é a decisão dele de amar, é ensinando. Ele passava ensinando. Ensinar é lembrar, é explicar, é aplicar as palavras de Jesus às crianças, aos irmãos, aos amigos, aos familiares. É assim que nós também nos compadecemos, é assim que nós amamos verdadeiramente as pessoas. É falando de Jesus, falando das palavras de Jesus, aplicando o ensino de Jesus, fazendo lembrar o que Jesus ordenou. É assim que nós mostramos que amamos as pessoas. Deixar-se ensinar, deixar-se pastorear pelos irmãos da igreja, nem que seja pelo menos nas 2 reuniões regulares que nós temos, à quarta-feira e ao domingo. Nem que seja pelo menos nessas 2 reuniões. Mas deixar-se pastorear e ensinar é deixar-se amar. É dar a oportunidade de ser amado. Estar aqui ao domingo às 10h30 até ao 12h30, às 2h30, às vezes até às 6h30 ou às 8h30 da noite. É dar a oportunidade para ser pastoreado. É dar a oportunidade para ser amado por Jesus, através dos irmãos, através da igreja. À quarta-feira, recordar o que se aprendeu no domingo, partilhar aquilo que se está a viver com Jesus, o que se está a ler de Jesus, orar pelos irmãos, viver esse momento de comunhão aqui é deixar-se amar, é deixar-se pastorear por Jesus. Viver igreja é amar e ser amado. Olhem para o versículo 34 deste capítulo 13, esta expressão de Jesus. Quantas vezes quis eu reunir? E a palavra que ele usou aqui foi uma palavra da qual deriva a expressão sinagoga, o verbo grego que dá origem à palavra sinagoga. E Tiago, ao referir-se aos primeiros cristãos, ele falava das sinagogas. Porque sinagoga é a reunião, é o lugar do encontro, é o lugar onde as pessoas se reúnem para ler a palavra de Deus, falar sobre a mensagem de Deus. E aqui o Senhor que diz, o Senhor Jesus, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, ó Jerusalém, ó cidade santa. Quis eu congregar, com a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Estarem debaixo da minha proteção, da minha compaixão, do meu amor, por meio do meu ensino. E vós não o quisestes. Quantas vezes? E quem leva a sério a igreja, leva a sério as palavras de Jesus, pode dizer quantas vezes quis eu ver reunidas aqui todas as pessoas que pertencem a esta igreja local à quarta-feira e ao domingo às 10h30. Mas alguns não querem. Alguns não querem. Jesus quer cuidar das suas ovelhas. Jesus quer cuidar dos seus filhos. E por isso Ele coloca no coração de alguns homens o desejo de ter sinagogas, congregações, lugares de reunião, para que a palavra dele seja lida, para que orações lhe sejam oferecidas. Esta igreja tem um espaço assim, tem horários assim. Quarta-feira às 8h, domingo às 10h30. Momentos para sermos amados por Jesus. Sermos pastoreados por Ele
Ele quer nos reunir aqui, à quarta-feira às 8 horas. Jesus quer nos reunir aqui ao domingo às 10h30 para sermos pastoreados por Ele. Que Ele não diga de nós o que disse sobre os filhos de Jerusalém. Vós não o quisestes. Voltamos ao versículo 22. Passava Jesus caminhando para Jerusalém. É verdade que Jerusalém é um símbolo da salvação, é um símbolo do céu, um símbolo da vida eterna. É chamada a cidade santa em Apocalipse 21, versículos 2 e 10. Nós sabemos que aponta para o nosso destino final. Nós crentes, nós igreja, nós que somos de Jesus. Então é símbolo disso. A Nova Jerusalém, a palavra Jerusalém, traz essa simbologia, essa revelação de salvação, da vida eterna. É, portanto, o melhor destino. É o melhor lugar do mundo para alguém um dia visitar, mas, na verdade, para algum dia chegar a Jerusalém celestial. Se nós não tivermos esta perspectiva de que esse lugar, essa cidade, é o melhor lugar para chegar, então nós ainda não entendemos o verdadeiro Evangelho. Se há cidades, se há países que nós desejamos chegar, mais do que desejamos chegar à cidade santa, à Nova Jerusalém, à cidade do Deus vivo e verdadeiro, nós ainda não entendemos o Evangelho. Se há lugares onde nós queremos chegar e queremos viver para trabalhar, para sermos felizes lá, se esse destino é diferente da Nova Jerusalém, sobre a qual Apocalipse fala, capítulos 21 e 22, então nós ainda não entendemos o verdadeiro Evangelho. Porque este é o melhor lugar do mundo para algum dia chegar, para algum dia podermos conhecer e habitar. Mas caminhar para Jerusalém neste versículo e neste contexto representa sacrifício. Representa entrega, negação de si mesmo. Representa a ideia de amar mais o Pai Celestial do que a própria vida. Porque Jesus diz isso mais à frente. Versículo 33. Importa caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Era importante chegar a Jerusalém para quê? Para morrer. Para morrer. Ele caminhava para Jerusalém e ele ia com esse propósito. E o contexto mostra qual é o propósito de caminhar para Jerusalém. Não só este versículo, mas mais à frente, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 31, o Senhor Jesus tomou consigo os 12 e disse-lhes: nós subimos para Jerusalém. Lucas 18, 31. E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. É isto que representa, neste contexto, Jerusalém. Sacrifício, entrega, negação de si mesmo, amar mais o Pai Celestial, a sua vontade, do que a própria vida, a própria integridade física, a própria saúde, é amar mais o Pai. Jerusalém, Jerusalém, diz o Senhor Jesus num desabafo, versículo 34, deste capítulo que estamos a ler, Lucas 13. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jerusalém também representa isto, este sofrimento de viver igreja, de ser profeta, de ser irmão que confronta. E aos ouvidos de quem está no pecado e nas trevas, há este desejo de apedrejar, de matar, de fazer calar, de destruir.
Em Lucas 14, versículos 26 e 27, mais à frente, neste contexto, o Senhor Jesus ensina sobre o que é ser dele e ser discípulo dele. Se alguém vem a mim, na minha versão diz, e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém ainda não entendeu o que significa caminhar para Jerusalém, como eu caminhei, como eu estou a caminhar, não entendeu o Evangelho. Não é meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Ele já tinha dito no capítulo 9, Lucas registrou, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Que aproveita estarem tão preocupados com a vossa saúde, o vosso conforto e perder a alma para a eternidade. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer realmente estar associado a mim, ser meu, estar debaixo das minhas asas, negue-se a si mesmo. Entenda o que significa caminhar para Jerusalém, como eu caminhei. Jesus ensinou isso no capítulo 9, capítulo 14, e nós estamos no capítulo 13, a meditar sobre o que significa ser de Jesus. Para entender esta linguagem de aborrecer, de odiar pai e mãe, nós podemos ir a Mateus 10, no versículo 37, e na tradução, quem está a usar a mesma tradução que eu, está explicado o que significa aborrecer pai e mãe, no contexto bíblico, no contexto grego e hebraico. Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem ama mais a sua própria vida do que a mim, não é digno de mim. É isso que significa aborrecer. Aqui está a explicação, é amar mais outras pessoas ou amar mais a si mesmo do que amar o Senhor Jesus, amar o Pai Celestial, amar Deus. É não estar disposto a se sacrificar, a se negar a si mesmo por causa de Cristo e da sua vontade. A mesma linguagem é usada no outro Evangelho, como a outra ilustração, João 12, versículos 23 a 25. Quando o Senhor Jesus se prepara para entrar em Jerusalém, sabendo o que lhe ia acontecer, está a preparar os discípulos para que vejam o Senhor entrar em Jerusalém. E ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. A mesma ideia, odiar a vida neste mundo, o que é que significa? À luz da palavra de Deus. Odiar significa que nós amamos mais o Senhor do que a nós mesmos. Estamos dispostos a fazer mal a nós mesmos, à nossa saúde, ao nosso conforto, por causa de Jesus. Por causa do nosso Pai. É isso que significa na Bíblia, odiar. Fazer mal a nós mesmos por causa de Cristo, da sua vontade. Assim como Jesus fez mal a si mesmo, foi Ele que se entregou para ser crucificado. Foi Ele, é plano de Deus, é plano dEle que fosse assim. Ele fez mal a si mesmo, Ele negou-se para que o Pai fosse glorificado e desse a glória também ao Filho. Portanto, a vida cristã é caracterizada por amor sacrificial. A vida cristã é caracterizada por entrega. É caracterizada pela negação de si mesmo, do eu, do ego,
da vontade própria, quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. A vida cristã deve ser caracterizada pelo sacrifício do conforto, da preferência pessoal, do próprio tempo, do descanso, do sono, do tempo da refeição para Deus, para lhe agradar, para as pessoas, para as podermos servir, para aquelas que Deus coloca nas nossas vidas, para nós mostrarmos que somos de Jesus. Viver a igreja é sacrificar-se. É chegar aqui à quarta-feira mesmo com fome, com dores, com sono, mas é sacrifício. Eu vou lá servir os meus irmãos, eu vou orar por eles, eu vou orar com eles. É chegar aqui ao domingo, antes das 10h30, para poder servir. É sacrificar-se com dores, com fome, uma noite mal dormida, mas eu vou lá, eu vou servir, eu vou me entregar, eu vou amar. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão. Isso é imitar Jesus. Isso é caminhar para Jerusalém. Claro, não admira a pergunta que lhe é feita, versículo 23. Senhor, são poucos os que são salvos? Claro. Se esta é a vida cristã, Jesus não responde aqui, mas ele respondeu de forma bem clara. E Mateus registrou a resposta de Jesus a esta pergunta, em Mateus 7. Versículo 13. O Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então a resposta de Jesus é sim, são poucos. São poucos os que querem se sacrificar para viver igreja. São poucos. Foi Jesus que disse. Quando lhe perguntaram, são poucos os que são salvos? E Jesus disse, sim, são poucos. A porta é estreita, o caminho é apertado. São poucos. Versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Foi este versículo que me fez pensar. E eu refleti e eu não quero fazer parte desta maioria. Eu não quero fazer parte desta maioria que não vai poder entrar, que vai ficar do lado de fora. Quando eu li este texto, e foi na sequência do plano de leitura anual, eu parei para meditar. Foi esta semana que me calhou este texto para eu ler e meditar. E foi este versículo que chamou e prendeu a minha atenção. E é este versículo que eu quero destacar nesta manhã. Porque neste versículo o Senhor Jesus diz que há um esforço que os que são chamados, os que são escolhidos, têm que fazer. Há um esforço que nós temos que fazer. Se achamos, se acreditamos que fomos chamados, que fomos escolhidos, o Senhor Jesus está a falar connosco, esforçai-vos. Não é automático entrar nessa porta. É verdade que nós sabemos, nós conhecemos a doutrina da eleição, da soberania de Deus, nós conhecemos Efésios capítulo 2, capítulo 4, nós entendemos bem esta questão da soberania de Deus na salvação. É Ele que nos dá força para nós nos esforçarmos. É verdade. É verdade. Mas essa força tem que ser percebida por Ele nas decisões que nós fazemos, nas escolhas que nós fazemos, sobre o comportamento, comer ou não comer, falar ou não falar, fazer ou não fazer, ir ou não ir, ficar ou não ficar. Isso revela se nós nos estamos a esforçar ou não para andar nesse caminho apertado, entrar nessa porta estreita. E Ele sabe a quem é que Ele tem dado força para poder entrar por esta porta. Eu não quero fazer parte dessa maioria e eu não quero que os irmãos que me ouvem façam parte dessa maioria. Qual é essa maioria? A maioria é aqueles que procurarão entrar e não poderão.
Quando o dono da casa, versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Eu não sei. Então realmente eu imaginei, ficar do lado de fora. Estar a bater à porta e ter ficado do lado de fora. Que desespero! Eu comecei a sentir desespero. Imaginar-me do lado de fora, a bater à porta, querer entrar e não poder. O argumento de muitos é, versículo 26, nós comíamos e bebíamos na tua presença, tu ensinavas nas nossas ruas. E alguns poderiam dizer, alguns dos que estão aqui, poderíamos nós dizer, eu ia à igreja, eu ouvia as pregações, o teu ensino, eu participava da ceia do Senhor, portanto eu comia e bebia na tua presença. Eu ia, eu comia, eu bebia, eu ouvia o teu ensino. Versículo 27, mas ele vos dirá, eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidades. A grande iniquidade, se nós temos lido a Bíblia com atenção, nós sabemos que praticar a grande iniquidade, o grande pecado, é não crer em Cristo. É não confiar, é não o confessar como Senhor, é não priorizar a sua vontade. Esta é a grande iniquidade. É desprezá-lo, desprezar o seu ensino, é não confiar nele, é não crer nele. Voltando a Lucas 13, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. É rejeitar o ensino dele, é esquecer do que ele diz. Quando ele insiste para ser lembrado e para não ser esquecido. Fazei isto em memória de mim. Lembrem-se do que eu vos ensinei. Nós sabemos, e é o apóstolo João que registra estas palavras de Jesus no capítulo 16, Evangelho de João 16, versículo 9, quando o Consolador, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E qual é o pecado? Qual é a iniquidade? Não crer em mim. Porque não creem em mim. Esta é a grande iniquidade. Agora, o que é que significa crer? Crer é confiar. Se é verdade, se é de Jesus, se é isso melhor para mim, é isso que eu vou fazer. Porque creio, eu obedeço. Crer e observar. Crer e obedecer. Isso é crer. É fazer a vontade do Pai. Dizer que crê em Jesus, mas não está disposto a amar e a deixar-se amar. Dizer que crê em Jesus, mas não está disposto a se sacrificar, a participar das reuniões regulares da sua igreja, a usar os seus bens para fazer a obra de Jesus. Dizer que crê em Jesus, mas não planear as folgas de trabalho, os horários das refeições, especialmente do jantar ou do pequeno almoço, à quarta-feira e ao domingo. Não planear o horário de dormir, especialmente ao sábado, para poder mostrar a Jesus que quer bendizê-lo, quer louvá-lo, quer falar com Ele. Na sinagoga, no ajuntamento, na reunião. É ir de mal a pior. É enganar e ser enganado, como nós lemos em 2 Timóteo 3:13. Há muitos assim. Há muitos assim. Muito mais do que aqueles que gostaríamos que existissem. São muitos os que andam de mal a pior, que vão de mal a pior.
que enganam e que estão a ser enganados. Acham que são de Jesus, acham que creem em Jesus, mas não estão dispostos a amar e ser amados. Não estão dispostos a se sacrificar, a participar das reuniões regulares da Igreja de Jesus, da Sinagoga de Jesus. Não estão dispostos. Dizem que creem em Jesus, mas preferem os amigos, preferem as atividades do mundo, preferem os prazeres da vida. Isso é ir de mal a pior, é enganar e ser enganado. Isso é estar do lado de fora. É estar do lado de fora. E do lado de fora, diz o versículo 28, que há choro e ranger de dentes. Do lado de fora haverá choro e ranger de dentes. Longe de Deus, longe da luz, nas trevas, há choro e ranger de dentes. É um lugar de tormento. Este lugar não foi inventado pela igreja, não foi inventado pelos religiosos para infundir medo, como algumas pessoas dizem, que o inferno foi inventado pelos religiosos para produzir e infundir medo no povo. O inferno, esse lugar de tormento onde há choro e ranger de dentes, foi criado por Deus. Foi mencionado várias vezes pelo Senhor Jesus Cristo. É Jesus que fala desse lugar. Foi Ele que o criou. Quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, os exemplos de fé, todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão, versículo 29, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Que nós não fiquemos do lado de fora. Que Deus nos dê a graça de estar entre estes muitos. Porque Jesus diz que serão muitos também. Os que estarão à mesa do reino de Deus. Os que estarão nessa nova Jerusalém. Em Lucas 18, a partir do versículo 31, nós lemos que o Senhor Jesus disse aos 12: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia ressuscitará. É verdade, nós sabemos que a nossa Jerusalém, na nossa vida aqui, também temos momentos assim que nos sentimos desprezados, maltratados, ultrajados, especialmente quando queremos fazer a vontade de Deus. O mundo goza connosco, ridiculariza-nos, despreza-nos. As pessoas escravas do pecado querem nos apedrejar, querem nos fazer calar. Não querem que haja profetas, não querem que haja pessoas que falem da palavra de Deus, que lhes mostrem a vontade de Deus. Querem fazer calar, querem apedrejar. Nós temos momentos assim, mas o Senhor Jesus disse que haverá ressurreição. Ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará e os discípulos dele, os filhos dele, os amigos dele, também ressuscitarão com ele. Esta é a nossa esperança. É verdade que os discípulos não compreenderam nada do que ele disse acerca destas coisas. O sentido destas palavras é-lhes encoberto. Eles não percebiam nada do que ele dizia. Isso está no versículo 34. Mas nós podemos entender. Nós temos a história já toda escrita, revelada. Temos séculos de experiência da história da igreja. Nós temos tido várias reuniões em que nós cantamos sobre esta excelente notícia. O Senhor Jesus veio para morrer. Ele morreu, sim. Morreu por causa do nosso pecado. Ele pagou o preço. Ele satisfez a ira de Deus lá na cruz. Ele cumpriu a missão. E a boa notícia é que Ele ressuscitou. E a boa notícia é essa, que Ele garante que todos os que se deixam amar por Ele, todos os que são amados por Ele, todos os que se deixam ensinar por Ele, também ressuscitarão. O amor de Cristo constrange-nos.
julgando nós isto, entendendo nós isto, discernindo nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto é ser igreja, é viver para os outros. Não é viver para mim, para a minha vontade, as minhas preferências. Ser igreja, ser cristão é viver para Cristo e para aqueles que são de Cristo. É viver para os outros, é servir. É sacrificar-se, é amar. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. É este amor que nos constrange. É este amor que causa gratidão em nós e força para levantar com sono. Força para levantar doente, para servir. Para gastar, para me deixar gastar pelo Senhor. Pela sua obra, como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós estamos aqui para poder bendizer o Senhor Jesus, aquele que veio no nome do Senhor. Nós queremos vê-lo, nós queremos estar na sua presença e poder dizer: bendito, bendito és tu, Senhor, que vieste no nome do Senhor. O versículo 29 dá-nos esta visão: muitos virão e tomarão lugares à mesa do reino de Deus, na Nova Jerusalém. É lá que deve estar o nosso tesouro. É lá que nós devemos depositar a nossa confiança. É nesse lugar.